eu trouxe uma fotografia que foi encenada, coisa que na altura não passava pela cabeça de ninguém, pedi ao meu pai, porque queria de alguma forma recordar, e é o que estou a fazer agora 30 anos ou 40 anos depois, recordar a importância que o José Luís Pescaia teve na minha adolescência, na minha formação, vários motivos, mas o primeiro eu diria que ele era, ainda é hoje, um surfista dedicado da Figueira da Foz. Quando eu comecei a fazer surf, a minha geração, enfim, andava a perder-se por maus caminhos, toda a malta com que eu ia para a praia para fazer surf, enfim, toda a malta, muitos começavam a experimentar drogas e o álcool, e o José Luís Pescaia, que é 13 anos mais velho do que eu, era um modelo, é médico de família e, enfim, uma pessoa com a cabeça no sítio. Portanto, tinha outra coisa, era considerado o melhor surfista de ondas grandes na Figueira, e foi o meu ídolo, mas depois tornou-se um amigo. Portanto, eu tive ali um ponto de referência que, de alguma maneira, me ajudou a manter-me no caminho certo. Aliás, há uma célebre frase, uma resposta que ele me dá, creio que quando eu tinha 20 anos, ali em 1988, estou a desabafar com o Pescaia, a dizer-lhe que ando um bocado frustrado com a vida que levo, estou farto dos estudos, quero meter-me a viajar, mas não sei como, ou, enfim, abandonar tudo. E ele dá-me esta frase lapidar que me serviu para me manter na estrada, no caminho certo. Ele disse-me, lá por te sentires diferente, não tens que deixar de ser normal. Esta síntese foi extraordinária, chegou na época certa e de facto eu continuei os meus estudos, terminei a licenciatura em gestão de empresas e comecei a pensar como é que, mantendo dentro do caminho certo, eu poderia fazer uma vida de viagens, e a descoberta, porque na altura não existia, a descoberta deu-se precisamente com a escrita, o jornalismo e depois, enfim, os documentários de viagem. Amor, 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 amor presente em cada espiga desfolhada. Gonçalo Cadilho nasceu na Figueira da Foz a 24 de maio de 1968. É lá que ainda hoje vive, ou é para lá que sempre regressa este escritor de viagens que várias vezes deu a volta ao mundo? Diz que a primeira descoberta para fora de portas foi com 7 anos, enquanto escoteiro de mochila às costas. Só em adulto se tornou viajante profissional, até hoje com cerca de 2 dezenas de publicações, a que se juntam documentários e um sem fim de fotografias. Nos percursos por onde a vida o tem levado, constam experiências diversas que vão do surf à música e a um curso de gestão que o sentou a uma secretária apenas por alguns meses. Preferiu nunca ter um poiso certo para poder partilhar o encanto de conhecer lugares e gentes do mundo e colecionar pequenas e grandes histórias. Eu sou a Conceição Lino e este é o Geração 60. Os meus entrevistados nasceram durante a ditadura e cresceram na democracia, que lhes trouxe a oportunidade de poderem sonhar com todas as possibilidades. Tornaram-se uma referência nas mais diversas áreas. Será que o mundo em que vivem hoje é o que esperavam? A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo do giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos. Bem-vindo, Gonçalo. Obrigado pela oportunidade. Então vamos lá àquele jovem que estava a fazer um curso de gestão, mas não era aquilo que queria fazer.
Sim. Eu, na realidade, não sabia o que é que queria fazer, portanto, acabei por seguir a área onde, desde o 10º ano, me tinha enfiado, que era contabilidade, economia, gestão de empresas, que podia ter sido letras ou ciências, enfim. Calhou de ser aquela, portanto, acabei por seguir sempre até terminar a licenciatura. Mas eu tinha crescido nas praias da Figueira da Foz, a fazer surf e a conversar. Os meus pais tiveram a clarividência de me pôr a aprender inglês desde os 6 anos em aulas particulares. Portanto, eu, quando tinha 12, 13, 14, 15 anos, falava já bastante bem inglês. E então cresci a falar com os australianos e os sul-africanos, os californianos, que andavam a dar uma volta ao mundo a fazer surf. Isso era uma coisa rara para quem nasceu nos anos 60, que o mundo era muito fechado para essas miudagens e para esses jovens. Era uma coisa absolutamente quimérica. Ainda por cima, estes jovens, que para mim eram adultos, que vinham da Califórnia, da Austrália, eu perguntava-lhes como é que eles tinham conseguido juntar dinheiro. E a resposta, eles não pareciam não perceber a pergunta. Um trabalhava aos fins de semana a distribuir pizzas, o outro era jardineiro, landscape gardener, estas coisas. Mas como é que profissões tão humildes para nós, para eles, numa economia muito mais monetarizada, não, eles conseguiam ter poupança para estar um ano. Também não sabia eu, na altura, que existe um bilhete de avião around the world bastante económico, que os australianos e os californianos usam todos para dar estas voltas ao mundo. Ou seja, aquilo que para essas culturas, esses países, era quase um ritual de passagem obrigatório, e agora em Portugal também é o gap year, essas coisas. Nos anos 80, na minha fase de formação, era de tal maneira uma, como eu disse há bocadinho, uma quimera, que eu vivia obcecado com a forma, a solução para um dia também o conseguir fazer. Em Portugal, pois, para o fazer eu tinha mesmo que trabalhar nisso, não dava para estar a entregar pizzas que ainda nem existiam na altura e juntar dinheiro. Portanto, acabei por seguir uma carreira que me permitiu não dar apenas uma volta ao mundo durante um ano, mas acabar por estar há 30 anos a dar voltas ao mundo. Mas há também outra coisa que o Gonçalo diz, que é o gosto pelas viagens veio-me da leitura. Bom, cresci numa casa onde havia muitos livros, numa família alargada, tios, avós, enfim, com formação superior, pelo menos a nível de cultura, eu diria que era classe média alta, e portanto sempre houve essa conversa à mesa de livros que se liam, que se aconselhavam. Por alguma razão, os livros que eu gostava mais eram livros que me levavam para longe de Portugal, fosse num passado histórico, fosse na atualidade. Portanto, a minha formação, aliás, lembro-me particularmente, por exemplo, do John Steinbeck, um livro que mexeu bastante comigo, não tanto pela viagem em si, mas pela possibilidade da viagem ligada à natureza, coisa que depois se viria a traduzir no trekking, mas eu na altura não sabia, que é o livro Um Deus Desconhecido, que não é dos mais importantes trabalhos de Steinbeck, também não é um autor importante, mas é um autor que para um jovem da província abriu muitas portas. Estou a lembrar agora deste, portanto, a leitura, sim, começou a puxar para fora do país. Que tipo de educação é que havia em casa? Era muito rígida, com grande abertura, para a época, ou não? Na altura parecia-me que era extremamente rígida e eu era um revoltado. Hoje olho para trás e percebo que de facto era bastante liberal. Aliás, os meus pais nunca puseram entraves a que eu seguisse 3 das paixões que ainda hoje condicionam a minha vida. A primeira, por ordem cronológica, quando eu tinha 10, 11 anos, foi ter aprendido a tocar música, tocar viola. Não há essa tradição. O meu pai não toca um instrumento, portanto gosta de música, mas não toca. Portanto, lá em casa deixaram-me ir aprender a tocar um instrumento quando não havia essa tradição. Mais tarde, sem saber minimamente o que é que significava fazer surf, o meu pai deixou-me aprender a fazer surf, que significava também apenas conseguir comprar uma prancha em algum lado. Não havia lojas, portanto eu tive que esperar 1 ano e meio até encontrar um australiano na carrinha, na proverbial carrinha pão de forma, que me vendeu em segunda mão uma prancha. O meu pai comprou-me e eu comecei a fazer surf. Portanto, a viola, a prancha de surf e por fim as viagens. Assim que eu tive algum dinheiro, ainda com 17, 18 anos,
comecei a viajar de mochila às costas sozinho, o meu pai também nunca me impediu, os meus pais nunca me impediram, ou seja, deixaram-me seguir as minhas paixões, e isso acho que é nesse sentido que eu digo que foram bastante liberais, sobretudo quando eles não tinham nenhum tipo de referência para perceber o que é que eu estava a fazer. Quando eu entrei para os escoteiros com 8, 9 anos e comecei a acampar, e depois lembro-me particularmente de um momento que eu acho que é definidor da forma como os meus pais me deixaram seguir as minhas pulsões. É o momento em que o meu pai me leva às 9h30 da noite à Serra da Boa Viagem, ao ponto mais alto, para me deixar ali, que eu ia toda a noite caminhar pelas matas nacionais seguindo a estrela polar para chegar ao acampamento onde estava o resto dos escoteiros. Portanto, eu ia fazer sozinho o meu percurso até me encontrar com os outros. Eu tinha 15 anos. Hoje, o meu filho está quase a ter 15 anos e penso, o meu pai deixou-me naquele mirador escuro, onde acabava a serra, começava a falésia, sabendo que eu me ia enfiar por ali, a seguir a estrela polar, para no final da noite, 7 horas depois, ter chegado finalmente ao acampamento a 30 km. Portanto, quer dizer, eu segui aquilo que naturalmente era congénito, sem que os meus pais me tentassem impedir. Ainda hoje são vertentes muito importantes da minha vida, como disse, o surf, a viola e as viagens, que é inclusivamente o meu modo de vida, a minha carreira. Portanto, eu diria que a educação que os meus pais me deram foi bastante visionária. E essa ideia de eu quero viajar, é isto que eu quero fazer na vida, isso era o grande sonho. Misturado com o surf. Aliás, o surf estava as viagens estavam ligadas também ao surf, não é? Sim. As viagens começaram por ser uma necessidade do surfista em ir conhecer as ondas que existem no outro lado, que não existem cá, tal como o alpinista tem que viajar para ir ao Everest ou aos Andes. Portanto, eu comecei por sonhar em viajar para precisamente ir conhecer as ondas das águas tropicais, as ondas dos recifes, as ondas da África do Sul. E depois é que percebi que para fazer essa viagem, ou qualquer viagem, eu tinha que a financiar, não a distribuir pizzas ao fim de semana, mas com um rendimento que fosse sustentável, não é? Que permitisse que cada viagem levasse à próxima. Nessa época, estamos a falar em final dos anos 80, eu já ando a pensar como é que consigo juntar este puzzle. Aparece em Portugal a Grande Reportagem, que é a primeira revista, a primeira publicação que eu me lembro que dá espaço à viagem, à reportagem de viagem. Do Miguel Sousa Tavares, que ele dirigia. E foi precisamente assim que eu comecei a ganhar dinheiro viajando. Foi a publicar na Grande Reportagem, graças à generosidade de Miguel Sousa Tavares, que não me conhecia de lado nenhum, obviamente, e que viu ali um jovem com potencial e abriu as portas. Depois, lentamente, fui criando um portfólio de revistas e jornais que aceitavam publicar, que compravam os meus trabalhos, e foi crescendo. E o Gonçalo Cadilho, no fundo, também abre portas a muita gente em Portugal que se calhar já tinha feito uma ou outra viagem e que de repente ficou com uma sede maior de ir conhecer esse mundo e esta coisa de escrever para as pessoas, de descrever os lugares. Sinto-me um bocadinho sem autoridade para falar de mim próprio, ou melhor, do efeito que o meu trabalho teve nas outras pessoas, quer dizer, enfim, não sei. Mas isso fui eu que disse. Eu estou a perguntar para quem escreve, porque nós podemos ir ao mesmo sítio e o nosso olhar é diferente. Portanto, de repente, o Gonçalo Cadilho leva lugares do mundo às pessoas e provoca essa vontade de conhecer esses lugares. Isso aconteceu, eu fui testemunha disso. Quais eram os elementos vou falar sobre este sítio? Por exemplo, vou falar sobre o México. Eu gostaria de acreditar que o que eu consegui revolucionar, uma palavra um bocadinho forte, foi, ou democratizar nas viagens, foi o desapego material. Ou seja, eu creio que antes do meu trabalho começar a ser notado, só viajava e só escrevia sobre viagens, só divulgava a viagem pessoas de um certo estatuto social ou com uma profissão que lhes
colocava as portas abertas para a viagem. Agora, o que eu assumo desde que posso ter uma voz própria, o que eu assumo é que estou com uma mochila às costas, que tenho pouco dinheiro, mas grande curiosidade intelectual, cultural, e que, portanto, prefiro dormir mal, comer mal, mas cumprir o sonho, do que ficar à espera que tenha condições aceitáveis a nível de uma certa elite, de uma certa ideia que se tinha do jornalista de viagens, do divulgador de viagens. Eu acho que é um bocadinho isso que eu trouxe de novo. Foi essa sinceridade, essa transparência de que eu não tenho dinheiro para fazer isto, mas quero fazê-lo de qualquer maneira. Então, a minha sensibilidade é esta, podia ter sido outra, o meu olhar é este, mas o que é importante é que eu vou na mesma, com coragem, sem precisar de esperar que, sei lá, que chegue a reforma e então já tenha tempo. Mas nessas iniciativas de vou ter que arranjar dinheiro, houve várias, assim, empregado de mesa, trabalhou num estaleiro, numa estância de esqui, ou seja, isso eram pescados ou era, se calhar venho para aqui e instalo-me neste sítio? Como é que funcionou? Essa foi a palavra que os meus pais usaram, chocados. Estás a viver de biscates. Mas... Então peço desculpa se fui ofensiva. Eu acho que me elogiou, eu sinto isso como um elogio. O meu primeiro herói literário, mesmo, portanto, de livro de coleção, foi o Tarzan, que para a maior parte das pessoas é um palhaço de Hollywood, que anda pendurado nas lianas, pendurado nas árvores e que não sabe dizer uma frase completa, não é? Na realidade, o Tarzan original, que foi criado pelo Edgar Rice Burroughs, era um tipo extremamente articulado, inteligente, e ele tem... O Tarzan tem as aventuras espalhadas por 24 volumes de 100 e tal páginas cada um, que acho que já nem se encontram disponíveis em Portugal, mas quando eu começo a ler, por volta dos 7, 8, 9 anos, começo a devorar esses livros do Tarzan. Bom, o que importa aqui é que na contracapa vinha a biografia do autor, desse tal Edgar Rice Burroughs, que até ter conseguido ganhar a notoriedade e a fortuna literária, tinha sido maquinista, tinha sido carteiro, tinha trabalhado na plantação das uvas, ou seja, eu fiquei fascinado desde os 8 anos com o percurso daquele autor que tinha feito todo tipo de biscates. O John Steinbeck fez a mesma coisa, o Hemingway. Portanto, quando eu saio daqui de Portugal e começo a viajar e a publicar lentamente, tantos em tantos meses, qualquer coisa... para me sustentar, vou fazendo esses trabalhos que me aparecem e que muitas vezes são absolutamente fortuitos. Por exemplo, trabalhei um inverno numa pista de skis, porque a andar à boleia, apanhei boleia do presidente do consórcio, portanto, vá lá, da cooperativa de hotéis dessa estância, que é a Madonna di Campilho. Portanto, ele, quando começa a falar comigo, percebe que eu falo várias línguas e que estou à procura de um trabalho temporário por alguns meses. Aquilo é só temporada, acaba o inverno, a estância fecha, não é? Ofereceu-me emprego para toda a temporada de esqui, também porque me interessava aprender a fazer esqui e estar lá. Pronto, isto para dizer que muitos destes trabalhos foram fortuitos, Posso contar mais uma engraçada. Eu trabalhei na Sograp quando terminei a universidade e antes de conseguir tomar a decisão de viajar 7 meses. E quando fui embora da Sograp e disse que ia fazer isto e andar pelo mundo de mochila às costas, fui falar com o Francisco Olazabal, que era o administrador ligado à Casa Ferreirinha, um tipo com humor, e pedi-lhe, olha, daqui a uns meses precisava de fazer as vindimas para a França e sei que conhece lá o Jean-Michel Caz, que é o barão dos vinhos de Bordeaux, será que me arranja... Ele começou-se a rir, então sai daqui de gestor de marketing dos vinhos para ir agora apanhar uvas. É preciso explicar que na altura era um trabalho extremamente bem pago, fazer as vindimas em França. Eu com esse dinheiro estive meses a viajar pela América do Sul. Hoje não, hoje como em tudo, quer dizer, há tanta mão de obra disponível e tanta liberalização do trabalho que estas coisas já não existem, não é? Mas pronto, para dizer que estes trabalhos fortuitos iam pagando a construção de um portfólio, o aumento de uma pequena bola de neve que estava a rolar e que estava a ficar cada vez mais grossa e que passado 5 anos, portanto em 93 eu estava a fazer estes pescados e em 97 já estava só a viver da publicação de
trabalhos jornalísticos em uma série de jornais e revistas em Portugal, nomeadamente o Expresso, que depois se tornou o meu principal ponto, minha principal alavanca desses anos. E isso leva-nos à volta ao mundo e às várias vezes que o Gonçalo Cadilho já fez a volta ao mundo. Se quisermos fazer assim a volta ao mundo, onde é que não podemos deixar de ir? Não precisa de ser volta ao mundo, senão se calhar andamos em zigue-zague. Se calhar não temos tempo para esta conversa. Quer uma lista das minhas escolhas ou... Porque, bom, o que é que significa hoje em dia dar uma volta ao mundo? Significa, para a maior parte das pessoas, comprar um cluster de bilhetes, um leque de bilhetes dos grandes grupos, como a Air One, ou qual é o da Lufthansa, bem, não estou a lembrar agora o nome. Portanto, compra-se por prazo de validade 1 ano, uma série de bilhetes que permitem parar em todos os continentes e dentro de cada continente ter algumas ramificações. E depois, ao fim de 1 ano, terminou. Portanto, podemos tanto escolher, quando compramos o bilhete, estar 7 meses na América Latina, 2 meses na Austrália e 1 mês na Índia, como podemos estar 3 meses no México e depois 5 semanas na Nova Zelândia. Nós é que fazemos um bocadinho a gestão. Não podemos voltar para trás, portanto, se partimos para o oeste temos que completar, se partimos para o leste também temos que completar. E isso era extremamente banal quando eu lá está. Tinha 12, 13, 15 anos e falava com os australianos. Quando eu proponho ao Expresso fazer a volta ao mundo, que depois sairá todas as semanas na revista, em crónicas que me deram muita notoriedade, acho que é um ponto de viragem na minha vida, é de facto essa sucessão de crónicas da volta ao mundo, porque permitiu-me depois passar para os livros, não é? Isso foi publicado em livro e a partir daí começaram a surgir e tornou-me conhecido. Portanto, se hoje sou figura pública, acho que graças a essa ideia da volta ao mundo sem aviões, ou seja, ao contrário daquilo que é acessível a qualquer pessoa. Porque essa não foi feita eu nunca, ou quase nunca voos. Apanhei aviões, não é? Tive que apanhar um voo doméstico no Afeganistão para por razões de segurança. Para não ficar lá para sempre. Portanto, também há outra coisa interessante e importante, é que o e-mail estava a nascer, ou seja, pelo menos uma vez por semana numa cidade importante eu sabia que poderia encontrar um e-mail para mandar o trabalho para o Expresso. E a fotografia digital tinha acabado de ser inventada. Portanto, tudo isto permitiu que a volta ao mundo pudesse ser publicada em tempo real, aquilo que nós na altura achávamos que era tempo real. Eu até à sexta-feira da semana 1 tinha que enviar o trabalho para o Expresso para ser publicado no sábado da semana 2, 8 dias mais tarde, 9 dias mais tarde. Isso era tempo real. Nunca tinha acontecido porque não existia nem e-mail, só se alguém viesse de avião trazer os slides e o texto. Não era possível. Portanto, essa minha ideia surge no primeiro momento em que a tecnologia permite esse envio de qualquer parte. Até do Afeganistão eu enviei a crónica para o Expresso. Portanto, foi... E depois, lá está, como não apanhei aviões, demorou imenso tempo, 19 meses, porque atravessei os oceanos de cargueiro, onde ia encontrando passagens. E portanto... o que é que este viajante procurava nessa viagem? O que é que era a motivação? E lá está, voltando à minha pergunta, o lugar onde não se pode deixar de passar. Sim, pois, que a pergunta é essa, claro. Eu comecei por ter o desafio de cumprir um contrato com os leitores do Expresso, dar a volta ao mundo sem apanhar aviões e todas as semanas publicar o progresso dessa vez. Mas depois o desafio passou a ser outro, passou a escrever com qualidade literária para que aquilo resultasse num livro. Portanto, esse era o meu desafio, era a minha grande pulsão para todas as semanas enviar a crónica e continuar na volta ao mundo, era resultar num livro coerente, não é? Regressar com um livro coerente, que é o Planisfério Pessoal, que já está na 11ª edição, por acaso vai fazer este ano 20 anos que saiu, bem que foi estamos publicado. Nesta conversa, é estamos a assinalar então essa agora, data. voltando à pergunta, desses países que eu cruzei, que são aleatórios, no sentido que, por exemplo, se havia um cargueiro que me aceitava como passageiro no Chile, então o Chile passou a ser um país do meu itinerário, mas se não, portanto, eu tive um primeiro cargueiro que me levou a Nova Iorque, e eu acho que essa é um dos momentos extraordinários da minha vida, é ter chegado de noite, de cargueiro, a Nova Iorque,
em direção à Estátua da Liberdade e depois virar à esquerda para Port Elizabeth. Portanto, foi aquilo que nós vemos nos filmes e que, no fundo, foi a gênese da América, é a chegada dos imigrantes da Europa a Nova Iorque. Foi um momento extraordinário. Portanto, eu ponho Nova Iorque, acho que tem que estar presente numa volta ao mundo. O México, porque de todos os países do grande choque que é a colonização europeia, eu acho que é o mais interessante, ou seja, onde as duas culturas deram um país mais sui generis, único e que interessa visitar, para mim é o México. Toda a América Latina escolheria esse. Portanto, podemos continuar agora. E antes de começarmos na gravação desta conversa, eu estava a perguntar qual é que era o sítio onde apetece sempre voltar. E o Gonçalo estava a falar de Itália e de uma razão muito específica que o leva a ir à Itália a um determinado lugar e a sentir-se renovado. Eu acho bom partilharmos isto com quem está a ouvir-nos. Sim, muito bem, claro. Eu tenho uma viagem de grupo, não é? Dos grupos que eu lidero, que se chama o Mistério Etrusco, onde nós vamos à Itália Central, basicamente o nosso itinerário é entre Roma e Florença, onde andamos a ver o que sobreviveu dessa civilização que antecedeu Roma. E um dos lugares absolutamente extraordinários quer dizer, se eu tivesse que aconselhar a ir à Itália ver só uma coisa, acho que diria isso, que são os túmulos pintados de Tarquínia, no litoral romano, onde nós vemos há 2500 anos, nesses túmulos que foram descobertos recentemente, que já os etruscos sabiam pintar e colocar cores e fazer beleza de uma forma que depois, quando aparece a geração do Renascimento, de Michelangelo, até antes Giotto, todos eles, está lá tudo, ou seja, é como se os etruscos nos demonstrassem que nada mudou, aquela zona da Itália Central e do Norte, desde sempre tem um gene, que é o gene da beleza e da criatividade, aliás, da estética, Vasari, da não é? O Giorgio Vasari, o grande biógrafo dos pintores do Renascimento, diz-se que perguntou uma vez a Michelangelo como é que ali na zona da Toscana havia tanta genialidade na pintura, e a resposta do Michelangelo, que é um bocado críptica, ele diz la sottilezza dell'aria, portanto, a subtileza do ar. O que é que ele quer dizer com isso? Que existe na atmosfera daquele lugar, portanto não é... Mas o Gonçalo, quando se sente particularmente inspirado, quando vai, é por sugestão dessas coisas que eu acho que sim. Ou há mesmo ali qualquer coisa? Eu acho que há ali qualquer coisa no ar, na terra, naquilo que o homem construiu ao longo dos séculos, que quando, eu saio destas brumas aqui, deste Atlântico que nos encosta ao chão, que é uma boa definição de Portugal, e chego, porque tenho que ir lá com alguma regularidade, chego à Itália, parece que há qualquer coisa que começa a fervilhar dentro de mim, puxa por mim, como puxará por... Acho que a maior parte das pessoas que vão à Itália como turistas, que é o que eu faço, de repente descobrem dentro de si criatividades que estavam lá adormecidas. Pronto, vamos resumir assim. E muitas vezes eu estou em Itália a tomar notas de coisas que depois venho para cá trabalhar. Não é? Certas intuições que resultam no meu trabalho quando já estou cá. Traz na mala a inspiração. Essa não consigo, fica lá. E o que é que nunca pode faltar na bagagem, em todas as viagens? Assim, de uma forma muito prosaica, na minha bagagem nunca falta uma cafeteira portátil que dá para fazer num quarto de hotel, aquelas cafeteiras italianas de rosca que têm água em baixo, depois tem o compartimento para o café, e levo já daqui também o café, porque se vou para, sei lá, para o Chile ou vou para a Polinésia não encontro café à venda, portanto costumo levar aquelas... É o Cical 5 estrelas, lote clássico, moagem grossa. Pronto, fica passa aqui publicidade. E, portanto, na minha bagagem não falta a cafeteira. A outra coisa que não pode faltar é, de facto, o privilégio. Eu tenho que recordar-me constantemente a grande sorte que eu tenho de poder levar a vida que levo e, portanto, não tenho o direito de não reparar, de não aproveitar, de não me deixar
assombrar com a viagem, com o facto de poder mesmo estar... que seja um lugar onde já se esteve muitas vezes. Geralmente, se eu estou num lugar onde já estive muitas vezes é porque gosto e então regresso. Portanto, sim, mesmo quando... E também tenho a sorte de não estar lá muitas vezes seguidas ao ponto de banalizar a experiência. A Namíbia é um lugar onde eu regresso 2, 3 vezes por ano e então aí mantém-se sempre o assombro intacto porque não tem tempo. O que é assombra na Namíbia? A nossa pequenez, a nossa infinitesimalidade, se existe a palavra, porque de facto estamos constantemente a ser confrontados com paisagens que não precisam de nós para nada e que nós nos sentimos efetivamente estranhos, portanto, e há um momento que cristaliza tudo isto, que é quando à noite a Namíbia e o Chile são os 2 lugares, e também o deserto australiano, provavelmente os melhores lugares do mundo para olhar para as estrelas no hemisfério sul, que tem muito menos poluição, e sobretudo luminosa. Depois a Namíbia está num planalto a 1000 metros, só isso também já o ar é mais rarefeito, e como é deserto é muito seco, então de noite nós vemos estrelas como, provavelmente, como eu dizia, não há outro lugar no mundo. E toda a experiência da Namíbia depois se cristaliza nessa reflexão sobre a nossa efemeridade. E a propósito de experiências, há o viajar sozinho e o viajar com outros. E para o Gonçalo, o viajar sozinho tem um grande significado. Viajar sozinho, para mim... Que é uma coisa que também não tem tido a oportunidade de fazer, se calhar, muitas vezes nos últimos anos. Com tantos trabalhos, com documentários, tem que andar sempre em equipa ou nos grupos das viagens, não é? Sim. Eu, portanto, a última vez que... Eu viajar sozinho, basicamente, significa que estou a escrever um livro. E se estou a escrever um livro, tenho mesmo que viajar sozinho, porque não faz sentido partilhar ou procurar... É distrativo. Procurar relatos de viagens quando estamos com outros. Há uma frase que eu costumo dizer que é: quem viaja em grupo fecha-se no grupo, quem viaja sozinho abre-se ao mundo. E a literatura de viagens é isso, é uma abertura ao mundo por parte do autor. Portanto, eu para escrever um livro tenho que viajar sozinho. A última vez que o fiz foi em 2016, com o livro Nos Passos de Santo António, e agora para o ano já tenho o primeiro semestre reservado para uma grande viagem que vou fazer outra vez sozinho, que será o meu próximo livro, mas que não mas que ainda ficamos a desconhecer. Por enquanto. Viajar em grupo para mim tem a grande alegria de saber que esse grupo que viaja comigo escolheu, não foram colocados lá por acaso. Portanto, há uma decisão, uma boa vontade da parte do grupo de me acompanhar. Portanto, porque querem, ou seja, valorizam Sim. a experiência e o olhar do Gonçalo Cadilho, senão não iriam nessas viagens de grupo. E o que é que... Quais são as partes boas desse convívio? É aquela curiosidade de ver como é que as pessoas reagem aos lugares, às suas explicações? De facto, é uma validação da minha sensibilidade, do meu olhar, quando temos 25 pessoas que escolheram acompanhar esse olhar, não é? Portanto, sinto-me bastante apoiado, bastante gratificado por poder partilhar com pessoas que querem a partilha. É um bocado isso, é gratificante. E nesta altura em que, como nas tuas palavras, anda-se muito algemado ao telemóvel, se fosse hoje em dia o Gonçalo Cadilho, quereria ser viajante profissional? Ou nunca refletiu sobre isso? Teria tido essa curiosidade pelo mundo da mesma maneira? Tempo para a leitura? Eu teria e tenho alguma frustração com a forma como hoje se comunica a viagem e como as pessoas, a grande maioria das pessoas, gosta de acompanhar a viagem. Portanto, cresci e ganhei um espaço público pela reflexão, pela lentidão a viajar e a partilhar a viagem, e hoje em dia há uma tal... um tal frenesim
em viajar e em partilhar a viagem que, não sei, se eu fosse jovem provavelmente estaria dentro desse mindset, mas agora que já não tenho flexibilidade mental para mudar, a maneira como eu cresci a viajar e a partilhar a viagem está de facto reduzida a nichos, que são os nichos da literatura, os nichos das pessoas que leem. Com dezenas de anos de viagens, a imagem que de fora se tem de Portugal tem-se alterado por esse mundo fora? Bom, eu não sei se tem alterado, eu penso que tem tido bastante mais notoriedade, ou seja, eu sempre encontrei a viajar pessoas que conheciam Portugal pelo lado mau, o lado da nossa história, o lado daquilo que fizemos, que para nós pode ser bastante heroico, para os de lá é vergonhoso. Eu lembro-me de um Cicerone, um professor de história, Cicerone, no Forte Jesus em Mombasa, no Quénia, me ter dito: vocês foram o nosso Átila quando chegaram, vocês foram os hunos em Roma, porque de facto o que fizemos com o Fernando Magalhães e com os navegadores que chegaram a Mombasa depois de Vasco da Gama para castigar, pronto. Portanto, houve sempre houve essa visão, e depois houve a visão mais superficial do país simpático com o futebol. Agora, eu acho que hoje Portugal é mais conhecido do que há 20 anos ou há 30 anos, e por causa do futebol precisamente, mas também por causa desta moda de ser considerado um país simpático para a vida de férias, o boom do turismo, das low cost, portanto há muito mais notoriedade. Então estamos aqui a falar com alguém que nasceu na ditadura, cresceu na democracia. Como é que está esta democracia? Para onde é que ela andou? Andou bem? Andou mais ou menos? Andou mal? Bom, eu posso responder de uma maneira um bocadinho oblíqua, porque viajo muito por países pobres, países que têm muitas dificuldades, onde quantas pessoas chegam ao fim do dia, chegam à cama, não têm nada para comer. Estou-me a lembrar os países da América Central, tenho amigos em El Salvador de uma pobreza, de uma miséria terrível, em África. Bom, o que eu acho é que Portugal nas tabelas está ali pelos 30 e tal, é um dos países numa tabela de 200, estamos nessa, em termos de qualidade de vida. Eu penso que a democracia nos serviu bem, porque hoje em dia, de facto, a maioria da população de Portugal vive em condições que, se olharmos para os outros 170 que estão para trás, estamos bem. Penso que não teríamos uma classificação tão boa se tivéssemos continuado ad eternum numa ditadura onde, enfim, a visão muito redutora do que é que significa qualidade de vida proliferava, não é? Olhando para aquilo que foi o percurso do país e do mundo, como é que justifica que, com o que a história já nos ensinou, que haja ou que esteja a haver um encanto por diversas formas de autoritarismo, por tentativas de descredibilizar a democracia, a liberdade? Bom, tentando responder de uma forma de quem viajou muito e leu muito sobre a história dos países, não há dúvida que isto funciona por ciclos e contraciclos, e se calhar estamos agora numa tendência que daqui a 5 anos ou 15 estará em contratendência, da mesma maneira que antes, se calhar, tivemos precisamente numa fase que conduziu ao que estamos a viver agora. Eu não sei se este fenómeno, esta onda que está a varrer o continente vinda da América de populismo, de extremas direitas, terá uma vida curta porque as pessoas vão por modas, não sei. Agora... Um homem que já viajou e teve contacto com tantos regimes diferentes, a liberdade faz diferença no modo de vida desses países e da vida das pessoas? É uma coisa que me deixa bastante perplexo. Eu nunca vivi em ditadura. Tinha 6 anos quando se deu o 25 de Abril. E então a liberdade para mim sempre foi
absolutamente adquirida, um dado que não é questionável, e quando as pessoas que viveram em tempo de ditadura, aquilo que mais lutaram, o valor pelo qual foi a liberdade. E quando eu vou a países autoritários, estou-me a lembrar de um diálogo que tive com um taxista no Irão, precisamente sobre essa questão, quanto ele sentia importante conquistar a liberdade. Eu acho que só quando nós a perdemos é que nós percebemos como a nossa vida não funciona sem liberdade. Portanto... Estamos a assistir a ameaças a essa liberdade? É natural que sim. Quer dizer, a própria definição de regime totalitário é a ausência da liberdade. Agora, não sei se a coisa não está tão... não está tão perversa que nem sequer é preciso tirar-nos a liberdade para termos um regime totalitário nos dias que correm. Basta tornar as pessoas absolutamente acéfalas, absolutamente acríticas. É a famosa frase do pão e circo, quer dizer, parece-me que as pessoas estão cada vez mais dependentes do entretenimento, de estarem de alguma maneira anestesiadas com alguma coisa, que não conseguem ter um espírito crítico sobre o que é que realmente se está a passar. E eu acho que a próxima onda de totalitarismo não vai passar por nos tirar a liberdade, mas sim por nos tornar absolutamente indiferentes à perda da liberdade. Então agora, para terminarmos, gostava de uma razão ou mais para podermos ser otimistas. Ou então que o Gonçalo diga, bom, no meu caso o que eu faço é isto. Eu sempre valorizei muito o ordenamento do território e a sensibilidade de um povo para com o seu património natural ou edificado. E durante décadas os portugueses não tinham qualquer tipo de ligação, qualquer tipo de sensibilidade para isso. Nas últimas 2 décadas cresceu imenso a forma como os portugueses se relacionam com o seu passado, com os seus espaços naturais e com o seu património urbano. Vejo que continua a ser atacado sempre que é possível pelos poderes instalados, pelos lobbies do cimento, da construção. Portanto, o que eu vejo de muito positivo é que, apesar de tudo, a sociedade civil tem-se fortalecido na sua resistência, na sua indignação pelas manobras de ataque ao nosso património. Chegamos ao fim com muita pena, podíamos continuar a viajar, mas vamos terminar por aqui. Obrigada, Gonçalo. Foi um prazer. É Trigoleiro, é Alentejo, o meu país neste momento. Geração 60 é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de João Ribeiro e Salomé Rita, fotografia de Nuno Fox, vídeo de Ana Isabel Pinto, capa de Cláudia Ganhão, produção de Mariana Oca Ferreira, coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Ouça nos sites da SIC Notícias e do Expresso ou na sua plataforma de podcasts preferida. Até para a semana. A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo dos giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos.